em paz uns com os outros. E é isso que me motivou, amados, a tratar desse tema. Porque, lamentavelmente, na igreja, a gente encontra muita gente ofendida, machucada, ferida. Há muito distanciamento, muita ofensa, muita maledicência, muita palavra maldita e mal colocada, em muitas ocasiões na relação entre os irmãos. Parece que a Escritura não esconde essa verdade de nós. Pelo contrário, ela diz falar como a gente tem que tratar essa questão. Então, hoje à noite, eu prossigo pregando a segunda parte da moeda, da questão, do tema que eu levantei na semana passada. Domingo passado, então, eu tratei com os irmãos do que a gente tem que fazer quando nós somos os ofensores. Quando a gente ofende, machuca, chama o irmão de errada, de tolo, de zero à esquerda, quando a gente comete algum erro que deixa o irmão ferido, quando carrega no coração mágoa, rancor, ressentimento contra o irmão, quando a gente faz uma coisa que machuca. E eu sei, mas a gente tem muita dificuldade de se achar nesse texto, né? Depois aqui do sermão, eu conversei com alguns irmãos, eles falaram assim: pastor, essa parte é tão desagradável, né? A gente olhar para esse lado, diz respeito a nós. Mas olha, amados, eu sei que hoje todo mundo quer ser vítima, ninguém quer ser vilão, né? Parece que agora o mundo é o mundo das vítimas, onde ninguém é vilão. Na Escritura, essa história não é bem assim. Para que haja ofensa, tem que haver um ofensor. E eu e você podemos fazer esse papel, sim. A questão é: o que faremos quando cometermos esse erro? Já aprendemos isso na semana passada. Hoje, então, eu quero falar do outro lado da moeda. E quanto a quem foi ofendido, quanto a quem foi ferido, quanto a quem foi machucado, como é que esse irmão deve se comportar quando foi ofendido? E aí, amados, eu sei que a maioria está pensando assim: agora é sobre mim. Eu estou esse sou eu. Mas com isso aí eu quero saber o que isso tem tudo a ver com a minha vida. Então, hoje eu quero falar para os ofendidos, para aqueles que eventualmente nessa luta, nesse desentendimento, nesse ressentimento saíram ofendidos, machucados. E eu tenho duas motivações principais para falar sobre isso, irmãos. Primeiro, porque essa tem sido a raiz, o âmago, a espinha dorsal de todas as questões mal resolvidas entre nós. Eu penso que nós temos aí a explicação para a maioria das dificuldades, para a maioria dos afastamentos, das brigas, dos desentendimentos que rolam, que acontecem entre irmãos em Cristo. E o que é principal, e apresento o meu segundo motivo, é que a gente costumeiramente, quando é ofendido, faz a coisa errada, não faz o que a Bíblia manda a gente fazer, recomenda a gente fazer. Nessa hora, a gente geralmente se afasta muito do modelo, do padrão ensinado pela Escritura Sagrada, em especial pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. Então, mas eu espero no Senhor que ao tratar desse tema aqui essa noite, você saia daqui profundamente informado, convencido, apresentado ao que você tem que fazer quando for ofendido. Mas não só isso, que você pegue esse negócio, essa doutrina, e aplique ela à sua própria vida. Porque talvez agora seja até esse o nosso problema nessa área. Não é que a gente não saiba o que tem que ser feito, mas na hora que a gente vai fazer, não faz o que tem que ser
Diz assim no texto da palavra do Senhor, Mateus 18, verso 15 ao verso 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será, ou melhor, terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas esse é o texto em que Jesus ensina aos seus discípulos como é que eles devem se comportar, o que eles devem fazer quando forem ofendidos na relação com outro irmão. Você veja que agora o foco é diferente. Em Mateus 5 a gente viu o que o ofensor tem que fazer. Agora, Jesus ensina a gente, aos seus discípulos, o que o ofendido tem que fazer. Então, eu quero chamar a atenção para três coisas que ele diz que devem ser feitas por aquele que foi ofendido. Então, qual é o ponto principal da passagem? É dar para a gente um ensinamento prático, claro, direto, de como devemos proceder quando formos ofendidos por um irmão. Primeira coisa aparece no verso 15. Quando você for ofendido por um irmão, diz o texto, procure esse irmão particularmente. Veja que o texto é claro. Se teu irmão pecar contra ti, eu sei que na sua versão, quanto na minha, o contra ti está indo com cheios, não é? Pecar contra ti, o contra ti tem indo com cheios. Na minha versão está. Talvez porque algumas pessoas não têm levado em consideração um detalhe do texto original. O contra ti está indo com cheios por causa das variações textuais que existem para essa passagem. Mas a tradução que melhor define o que o texto original está nos dizendo, está aí apresentado para nós. A ideia é que um pecado individual, particular, não é um pecado público ainda, é um irmão que pecou contra o outro, por motivos que podem ser inenumerados, né? Vários. Um irmão que ofendeu a outro com a palavra, que tomou uma atitude grosseira, que machucou esse irmão de maneira ofensiva.
parece uma pessoa, uma briga sem tamanho, para outros é uma brincadeira, é apenas uma troca de carícias. Às vezes, eu vou usar essa expressão de maneira muito brincalhona, tem irmão que só aprende no tapa, não é? Tem irmão que só aprende brigando com ele no bom sentido, mas há irmãos que são mais sensíveis, e você tem que dar ele um direito de explicar o que aconteceu. Mas, portanto, é esse o ponto, vai até ele primeiro. Mas o que a gente faz, irmão? O que a gente faz quando a gente foi ofendido por alguém? Primeiro, a gente não faz o que a pessoa manda. A gente não enfrenta o irmão. É uma hipocrisia, uma falta de coragem de resolver os problemas da maneira bíblica. Primeiro, a gente não vai para o irmão. Já o primeiro erro, né? Nós não temos a coragem de enfrentar aquele irmão. E veja, quem tem que ir ao irmão é quem foi ofendido. Vai ao irmão, enfrenta ele. A gente não faz isso. E o que é que a gente faz? A gente pega aquela informação, aquela briga que deveria estar no âmbito particular e privado, e torna ela pública e generalizada.